Boa noite, igreja, paz e graça em nome de Jesus. Acho que não tem ninguém aqui hoje. Aleluia. Vamos começar com as nossas programações semanais, né? Terça-feira nós temos nossos pequenos grupos. Como muitos de vocês já sabem, agora nós temos 3 grupos, né? Um grupo Gereissati 1, um grupo no Gereissati 2 e outro grupo no Timbó, onde todas as terças-feiras estão reunidos para escutar a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus, para orar por muitas causas. Nas quartas-feiras nós temos o nosso culto de doutrina, né? Onde nós estamos estudando o livro de Atos. Nas quinta-feiras, nosso culto de oração. E no domingo nós temos o nosso culto de celebração. Como hoje nós estamos aqui. E eu quero dizer que você seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça do Senhor seja sobre a sua casa todos os dias. E de você também que nos assiste pelo YouTube. Louvado seja o nome do Senhor. E no próximo domingo, né, o nosso culto será pela manhã, exatamente. Muito bem lembrado aqui pelo Peu, porque hoje é o primeiro domingo do mês, né? Amém. Então eu convido você nesse instante a abrir a palavra de Deus ao livro de Mateus, capítulo 26. Eu acho que já está aqui, né? Em cima, a partir do versículo 14. Mas vamos orar antes, em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pela misericórdia do Senhor, pela tua bondade em nossas vidas. Nesse instante, ó Deus, em que vamos ler a tua palavra, pedimos direção ao Senhor, para que tudo que seja dito aqui, ó Deus, seja apenas direção do teu Espírito Santo. Abençoa, Pai, a tua igreja, que ela possa abrir os seus ouvidos e coração para essa palavra, e que a edificação, ó Deus, venha do mais alto dos céus para nossas vidas. Em nome do teu Filho, eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Muito bem. Todo mundo abriu o texto, aleluia, amém, glória a Deus. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 14. Jesus, ele nos ensina, ele tem nos ensinado através da sua palavra. E até o mês de dezembro, as nossas pregações vão estar focadas nas parábolas de Jesus, vão estar focadas na sua ressurreição, no seu sacrifício, nos seus ensinos. E hoje aqui, nós vamos falar um pouco desse ensino de Jesus. Porque Jesus, toda oportunidade que vinha sobre ele, ele ensinava. Ele aproveitava todos os momentos para mostrar, para ensinar o povo sobre os desígnios de Deus. E aqui, na última ceia, ele também nos dá um ensino. Na última ceia aqui, onde nós vamos estar lendo agora a partir do versículo 14, Jesus, ele abre um leque de ensinos. Mas eu quero esta noite pregar apenas vamos dizer, focar apenas nesse ensino de Jesus, na última ceia, quando ele indica o traidor. Porque é algo importante que nós precisamos nos lembrar, é que tudo aquilo que nós fazemos fugindo do padrão de Deus, nós traímos a Jesus. E nós somos traidores, quando nós não fazemos a vontade dele, quando nós pecamos, quando nós trocamos Jesus por alguma coisa. Então o texto diz assim, acompanhe comigo. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vos-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde quereis que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhe respondeu: ide à cidade ter com um homem, e diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Versículo 20, chegado à tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá.
E eles, muitíssimo contristados, começaram, um por um, a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o dissestes. Como eu disse, o ensino de Jesus, ele vai muito aquém daquilo que nós possamos imaginar. Jesus, ele não perdeu em nenhum momento oportunidades de ensino. Na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso decorrer, existem muitas coisas que nós defendemos e que nós lutamos por elas. E isso é algo normal. Por exemplo, nós lutamos por família, beleza. Nós precisamos lutar pelas famílias, pelo casamento. Nós somos chamados por Jesus para um serviço. E nós precisamos lutar por esses serviços. Nós somos chamados a termos profissão, a estudarmos, a termos projeto, tudo isso. E nós precisamos fazer assim. Porque todas essas coisas são importantes e não podem ser desconsideradas. Mas, às vezes, nós parece que nos esquecemos de algo maior, que é a nossa vida espiritual. E ela é fator fundamental, ela é altamente importante. Quando nós olhamos, e você que já estuda a palavra de Deus, você sabe disso, quando nós olhamos aqui, toda a trajetória de Judas Iscariotes, nós percebemos que ele não se interessou, ele não buscou o melhor da sua espiritualidade, enquanto que os outros fizeram isso, e ele não fez. Então, uma coisa que nós precisamos tomar como lição para as nossas vidas, é o não esquecer dessa parte essencial que é o nosso lado espiritual, que é a nossa vida espiritual. Jesus, ao ensinar aos seus discípulos, ele deu muitas lições. Você vê que em João 13, quando ele lava os pés dos discípulos, ele deu uma lição maravilhosa de humildade. Ele ensinou que eles deveriam ser humildes, deveriam fazer uns aos outros aquilo que ele tinha feito com eles. Isso é um ensino fundamental. Mas também ele ensina que nós devemos estar atentos às coisas do alto, porque as coisas daqui são passageiras, elas são efêmeras, mas as coisas de Deus, elas são eternas. Nos 3 anos de ministério de Jesus, ele ensinou sobre muitas coisas, e nós sabemos, quando nós lemos a sua palavra, mas nem todos, aqueles que ouviram os ensinos de Jesus, aqueles que mesmo no Antigo Testamento, que escutaram os desígnios de Deus, nem todos conseguiram alcançar e terminar a sua caminhada. Por exemplo, Paulo, pregando e ensinando aos coríntios, ele diz que Demas, ele abandonou ele, preferindo as coisas do presente século. Ou seja, ele desistiu de Jesus e voltou à sua vida velha. No Antigo Testamento, o profeta Eli, ele honrou mais os seus filhos do que a Deus. Desistiu da caminhada. Ananias e Safira, e nós vemos isso muitas vezes, textos são lidos aqui como exortação de oferta, eles tinham um apego tão grande ao dinheiro que eles mentiram ao Espírito Santo e perderam as suas vidas. O rei Saul foi desobediente. Enfim, muitos não conseguiram alcançar. E com Judas Iscariotes não foi diferente. Por quê? Porque Judas Iscariotes, ele foi chamado para um serviço, mas ele não honrou o chamado desse serviço. Aliás, o texto da mensagem é esse, né? Não se brinca com o chamado de Deus. E olha que Deus chamou cada um de nós para um serviço. Eu não sei qual o serviço que Deus te chamou, mas Ele te chamou para um serviço. Judas, ele negociou com o diabo. Judas, ele mercadejou literalmente o Filho de Deus. E isso precisa ser visto por nós. Isso precisa ser meditado por nós, cada dia de nossas vidas. Porque nós somos servos do Senhor Jesus. E tudo aquilo que está na sua palavra é alerta para as nossas vidas.
Então, em primeiro lugar, nós somos chamados para um serviço ao Senhor. Judas, ele foi chamado para ser apóstolo de Jesus. E sabe, isso aqui é uma grande bênção, um privilégio único de alguém que foi chamado para ser apóstolo, uma honra extraordinária, e que ele não soube dar o devido apreço a esse chamado. Hoje, muitos crentes estão aí brigando por candidatos políticos, achando que eles serão o salvador da pátria. Não, quem pode salvar essa pátria é Jesus. Só quem pode mudar o contexto do nosso país é Cristo Jesus, mais ninguém. Muitos hoje não estão nas suas igrejas louvando e glorificando o nome de Deus, porque estão envolvidos com isso aí. Não estão honrando Deus porque estão buscando coisas efêmeras, coisas passageiras. E quando eu digo isso, voltando aqui para o texto, era um momento de honra, de bênção para Judas ter sido chamado para esse ministério, para ser apóstolo, para um apostolado. Mas ele negligenciou. Ele negligenciou. O nome de Judas era um nome, é tão interessante, que significava louvor. Você sabia que o nome de Judas significa louvor? Significa louvor. Mas, até Maria, depois ela teve um filho também, colocou o nome de Judas. E Judas, ele era respeitado pelos outros apóstolos, tanto que na hora da ceia, nenhum deles achou que seria Judas o traidor. Nenhum deles ficaram na especulação, Senhor, será que é Judas? Não, nenhum deles desconfiaram que seria Judas, por quanto ele era respeitado. Mas ele mesmo em si, ele não estava honrando aquilo que ele foi chamado. E sabe, eu digo uma coisa para você, é uma honra Deus ter escolhido a mim e ter escolhido você para a pregação do Evangelho. E Deus espera que nós honremos esse chamado. E não se deve de forma nenhuma brincar com esse chamado, porque muitos de nós fomos chamados para um ministério altamente importante, melhor que política, melhor que cargo, do melhor que você possa imaginar. Porque nós estamos aqui honrando o nome de Deus, pregando essa palavra para mudanças de vidas, para que pessoas alcancem a salvação, para que isso faça uma diferença na eternidade, para que a pessoa não morra, não desapareça e vá para o inferno. Ou seja, quando chegar a sua hora, ela vá para a eternidade, para viver com Jesus para todo sempre. Nós fomos chamados para isso. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. E Jesus, é tão interessante isso aqui, porque como nenhum dos discípulos eles suspeitavam que Judas era o traidor, nenhum deles perguntou a Jesus se seria Judas o traidor, porque nenhum deles desconfiava. Mas Jesus sabia que era Judas, porque Jesus, ele conhece o coração do homem, Jesus conhece o nosso coração. Então Jesus sabe qual de nós está de fato e de verdade vivendo na realidade desse Evangelho. Jesus conhece as nossas vidas. Então olha aqui uma chamada de atenção para nós. Nós não podemos de forma nenhuma negligenciar aquilo que Ele colocou em nossas mãos, porque Ele conhece o meu, o teu coração. Ele sabe a intenção, Ele sabe os pensamentos, Ele conhece profundamente. Então Ele sabia que Judas iria traí-lo, Ele conhecia isso. Por isso que quando Ele chama os discípulos aqui, Ele faz essa indicação: em verdade vos digo, versículo 21, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Mas Ele não disse quem, mas Ele sabia quem. Isso aqui é um ensino fantástico para nós, é um ensino que nós precisamos abrir a nossa mente e ver que Ele conhece profundamente a cada um de nós. Ele conhece se você vai traí-lo ou não. Ele conhece se você está disposto a levar essa obra à frente ou não. Ele sabe e conhece se você brinca de ser crente ou não. Isso é algo importante,
Judas viveu 3 anos do ministério com Jesus, ele ouviu os seus ensinos, ele estava presente, ele viu os seus milagres, ele presenciou o amor, a bondade, tudo que Jesus fez, ele presenciou. Mas o ensino de Jesus não estava no seu coração. Por isso, nós precisamos abrir o nosso coração para esse ensino maravilhoso de Jesus, para esse ensino de Jesus que muda, que transforma. O que estava no coração de Judas era algo diferente daquele que realmente ouviu a palavra de Deus e mudou o seu coração. Olha aí versículo 14 e versículo 15. Então, um dos 12 chamados Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vos entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Jesus era para ele apenas objeto de lucro. Jesus não era para Judas o Salvador. Jesus não era para Judas aquele que merecia respeito, que merecia honra. Não era. Judas não estava nem aí para a verdade de Deus. E eu espero que isso não seja, vamos dizer, a situação de nenhum de nós. Que nós, de fato e de verdade, venhamos nos importar com os ensinos de Jesus. Que nós, de fato e de verdade, venhamos nos portar com o amor de Deus, com a graça de Deus, com o ensino de Deus. A vida de Judas era pautada única e exclusivamente no momento, no aqui e no agora. E eu digo para você, o momento, o aqui e o agora vão passar, são passageiros, mas Jesus é eterno. A vida que Ele nos promete é para todo sempre, a alegria que Ele nos dá é para sempre, o amor que Ele nos dá é para sempre, a satisfação de viver honrando e glorificando Ele é para sempre, se isso estiver enraizado no nosso coração. Amém? Hoje muitos, infelizmente, perderam essa direção, não alicerçaram o seu coração no ensino de Jesus, perderam a caminhada, perderam o rumo, se distanciaram, esfriaram na fé. Esses dias mesmo nós estávamos conversando e a gente estava vendo que parece que a história sempre se repete. A gente olhando para o Antigo Testamento, a gente percebe que o povo estavam na presença de Deus, mas de repente o povo se distanciava de Deus por causa da idolatria. Aí Deus levantava juízes, levantava profetas para trazer o povo de volta, mas o povo sempre estava vivendo um momento de aperto, de dor, de sofrimento, porque estavam distantes de Deus. E depois esse povo voltava e as coisas melhoravam. Mas o ciclo continuava e o povo fazia a mesma coisa. Quando nós olhamos a nossa realidade hoje, quando nós olhamos o nosso contexto como igreja, parece que é a mesma coisa. Às vezes está aquele fogo, aquela firmeza, aquele povo reunido, glorificando e louvando, agradecendo o nome do Senhor, e está tudo mil maravilha. De repente o povo começa a se afastar, ir para um canto e para o outro, começa a se dispersar da presença de Deus, e começa a apanhar, começa a sofrer, começa a passar adversidade, começa a passar problema, e diz: por favor, ore por mim. Eu estou vivendo um momento difícil, mas não consegue abrir o seu coração e ver que muitas vezes foi ele que se distanciou de Deus. Parece que é um círculo que acontece sempre, mas isso precisa ser quebrado, porque Deus nos chamou para um ministério, para uma obra, Deus nos chamou para um serviço, e nós precisamos honrar esse serviço. E isso, meu irmão, é até a morte, é até a volta de Jesus. Parece que a gente pensa às vezes assim: puxa vida, mas está demorando tanto, eu estou passando tanto tempo na igreja. A igreja é o melhor lugar para estar, porque Jesus é presente. Amém? Jesus é presente. E muitos se agarram a tudo que tem nessa vida, e muitas vezes Jesus é trocado por míseras moedas
por míseras 30 moedas. Aí talvez você possa razoar e perguntar, mas como é que eu troco Jesus por moeda, por essas 30 míseras moedas? Tudo aquilo que você coloca no lugar de Jesus é moeda de troca. Tudo aquilo que você coloca no lugar de Jesus é moeda que você está trocando por Jesus. Hoje eu estou muito cansado, não vou para o culto, mas Deus sabe, Deus conhece. Você trocou Jesus pela preguiça ou pelo cansaço. Mas eu tinha um aniversário tão importante para ir, eu não podia faltar. Você trocou Jesus pelo aniversário. Mas eu tinha que sair com a namorada e comer uma pizza. Você trocou Jesus pela saída com a namorada para comer uma pizza. Às vezes nós não pensamos nisso. Aí chega uma visita de última hora na minha casa, eu não vou poder ir para o culto, mas Deus sabe que toda a vida eu vou. Você trocou Jesus pela visita que chegou na sua casa. Sabe, irmão, às vezes você diz, puxa vida, irmão, mas tu está sendo muito radical. Estou não. Convida a tua visita e vem para o culto com ela. Mostra a ela o que é melhor, traz ela para o melhor. Ela lhe fez uma visita, que felicidade, você me visitou. Agora eu vou levar você para você visitar alguém que é o Salvador da sua vida. Muito pouco nós pensamos nisso. Muito pouco. Mas o ensino de Jesus nos mostra isso. Que nós precisamos dar prioridade à coisa certa. E quem é prioridade em nossas vidas? Cristo Jesus. Ele é prioridade na minha vida, na tua vida. Puxa vida, mas eu estou com um trabalho aqui que eu não posso deixar para depois. Então Deus sabe. Mas no outro domingo eu vou. Esse domingo eu não. Você trocou Jesus pelo trabalho. Irmão, eu vou dizer para você, eu lutei muito contra isso. Lutei muito contra isso. Porque o trabalho, se você deixar, ele mastiga a gente. Eu estava até conversando com o André sobre isso, nós conversamos sobre isso essa semana. O trabalho, ele morde a gente se a gente deixar. Ele cobre a gente. Você não vai mais para a igreja por causa do trabalho, porque ele não deixa. Se você for, não, eu tenho que fazer. Não. Nós temos que trabalhar para viver. E não viver para trabalhar. Amém? Deus nos dá trabalho para que a gente possa ter o sustento. Mas Deus não quer que o trabalho nos manobre e nos conduza. Não. Nós precisamos dominar o nosso trabalho. Amém? Por isso nós não podemos trocar Jesus por míseras 30 moedas. De forma nenhuma. E sabe, o Evangelho é um projeto pessoal. Ele é algo que precisa estar na minha vida e na tua vida. Quando Jesus nos levantou para um trabalho, Ele queria que nós fôssemos a sua palavra, a sua carta viva e escrita e mostrada aos homens todos os dias, como Paulo diz em Coríntios. Nós somos a carta que o povo vai ler, as cartas vivas escritas. Domingo passado, no culto lá, foi pregado que coisa, que bênção maravilhosa, nós somos pedras vivas. E nós precisamos nos encaixar para a formação do templo de Deus, onde o Espírito Santo habita. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Quem estava lá ouviu aquela mensagem, foi algo edificante. E aí a gente começa a perceber quem nós somos, e o que nós devemos fazer, e que nós de fato, de verdade, precisamos uns dos outros. Quando eu olho aqui para Judas, e estudando esse texto, eu vi algo aqui. Judas, se ele tivesse falado ou conversado com algum dos outros discípulos e dito, olha, eu acho que eu vou vender Jesus, eu acho que aqui tem um negócio, ele não teria acontecido, porque eles teriam se encaixado e conversado, e a coisa poderia ter mudado. Claro que era o que Deus tinha traçado, mas uma conjectura. O que eu estou dizendo é que nós precisamos uns dos outros, as pedras que se encaixam formando o templo de Deus. E a pedra que nos sustenta é quem? Cristo Jesus, porque Ele é a pedra angular, ela é a pedra de esquina, e é isso que a gente precisa compreender. Porque vai chegar um dia em que muitos daqueles que professam a verdade de Deus e que estão caminhando com Deus, podem até dizer, mas eu estou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. E Mateus 7, versículo 21 e versículo 23 vai dizer assim, nem todo o que se diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim aqueles que praticais a iniquidade.
Jesus vai dizer essas palavras para aqueles que foram chamados para um ministério, foram chamados para um serviço, mas negligenciaram, brincaram e deixaram para lá as coisas de Deus. Isso é um chamado de atenção para a minha vida e para a sua vida, que servimos a Deus todos os dias. Amém? Em segundo lugar, nós somos chamados para um serviço de honra. É muita honra ser crente, é muita honra ser servo de Jesus, é muita honra ser chamado para pregar o Evangelho, porque Jesus poderia ter escolhido para pregar o Evangelho os doutores, aquelas pessoas mais versadas, aquelas pessoas que têm dinheiro e poderiam viajar por aí, por esse mundo afora, para pregar o Evangelho. Jesus poderia ter chamado pessoas assim, mas ele chamou pessoas muitas vezes iletradas, chamou pessoas às vezes sem condição financeira nenhuma, porque é honra pregar o Evangelho, e Jesus trabalha nas coisas que ninguém dá atenção. Às vezes tem uma pessoa que não é uma pessoa que chama atenção, mas para Deus ela é altamente importante, e Deus a levanta para um ministério. Judas estava numa posição de honra na última ceia. Observe que ele estava sentado ao lado de Jesus, ele estava sentado ao lado dele, e quando ele perguntou para Jesus: mestre, acaso sou eu? Olha aí, no versículo 25, ele sentado ao lado de Jesus. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? E respondeu-lhe Jesus: tu o dissestes, tu mesmo disse, tu que falou, tu, Judas, que insinuou. Jesus falou isso para ele. Sabe, ele perguntou isso a Jesus, porque talvez no seu coração, talvez ele pensou: vou escutar de Jesus uma resposta negativa. Não, Judas, não é tu não. Ou então: não, Judas, eu não sei. Mas Jesus conhece, Jesus sabe. Talvez agora Jesus pergunte a ele, né? Perguntou a ele. Ou então, talvez Jesus venha e pergunte a mim, pergunte a você. Se nós chegarmos e pensarmos e vamos à presença de Deus e dizemos: mestre, será que eu estou te traindo? Será que eu te negligencio nos ensinos do Senhor? Mestre, será que eu sou faltoso em te honrar? Jesus, será que eu tenho te trocado por alguma coisa desse século? E talvez Jesus responda para mim e para você: tu dissestes. Porque quando Jesus diz isso, Jesus está dizendo na minha consciência e na tua consciência, porque Ele sabe o que nós pensamos, Ele sabe o intuito do teu coração, Ele sabe os desígnios da tua vontade. Tu dissestes, tu que sabes. O que você tem feito? Será que você tem feito de fato e de verdade isso? É algo para nós pensarmos. É algo que somente eu sei, é algo que somente você sabe, quando nós olhamos para dentro de nós. Porque Jesus disse para Judas: tu dissestes. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele: tu mesmo disse, Judas, tu mesmo falou. Lá em João 13, 27, Jesus disse: o que pretendes fazer, faz-o depressa. Tu disseste, então o que tu tem que fazer, vai lá e faz logo. Porque tu mesmo, Judas, é o traidor. É tu mesmo. Tu sabe que é tu. Então, ele estava numa posição de honra. Ele estava numa posição digna. Ele estava numa posição em que muitos talvez queriam estar. E nós estamos numa posição de honra. Nós estamos numa posição privilegiada, porque nós fomos chamados para a pregação deste Evangelho. E Judas saiu dali, Judas saiu daquele lugar e vendeu Jesus por 30 moedas. Vendeu o mestre por 30 moedas. Traiu o seu bom nome, que era louvor. Judas significa louvor. Traiu esse nome. Eu não conheço mais ninguém com esse nome Judas. Aliás, as pessoas têm até medo, né, desse nome.
Judas. Sabe, irmãos, nós temos uma caminhada. Nós fomos chamados, eu e você, para um ministério excelente, para um ministério digno de toda honra, e nós precisamos honrá-lo. Mas talvez você diga assim: puxa vida, mas eu já falhei, eu já negligenciei, eu já não sei mais o que fazer. Mas tem uma resposta maravilhosa, porque o arrependimento está a nós, à disposição de nós todos os dias, e foi exatamente isso que faltou para Judas, porque o arrependimento estava à porta, mas ele não soube aproveitar, porque depois de trair Jesus, Judas poderia ter se arrependido, mas o que é que ele fez? Ele sentiu remorso, uma tristeza profunda invadiu o seu ser, uma tristeza do mundo. Judas não sentiu uma tristeza que o levasse ao arrependimento para a salvação, não, ele sentiu apenas uma tristeza que o levasse para a morte, porque Paulo, em 2 Coríntios 7,10, ele vai dizer que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, e a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Então ele sentiu a tristeza do mundo, e isso levou para a morte. Judas confessou seu erro com uma consciência pesada. Ele fez isso, porque se você observar, ele vai até, olha aí, ó, ele vai devolver as moedas, ele joga as moedas, deixa eu ver se eu encontro aqui o texto que eu estava até lendo. Ele devolve as 30 moedas lá aos anciãos, e eles dizem assim: esse problema é teu, isso é contigo, Judas, não temos nada a ver com isso. Porque ao invés de confessar o que ele deveria confessar às pessoas certas, ele confessou aos anciãos e confessou aos sacerdotes. Versículo 27, pronto, Mateus 27, versículo 3 e versículo 5, vamos um pouquinho para frente aí. Mateus 27, versículo 3, então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa aí? Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Ou seja, ele deveria ter confessado para Jesus: mestre, pequei contra ti, pequei contra Deus, estou arrependido, como Pedro, quando traiu Jesus, quando negou Jesus. Pedro, ele saiu dali e chorou amargamente, o coração dele compungiu-se mesmo, mas Judas foi só um remorso. Judas procurou a morte ao invés de procurar Jesus. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Que nós temos oportunidade de arrependimento, e que Deus está disposto a nos perdoar quando nós erramos, quando nós falhamos. Nós só precisamos nos arrepender. E aqui é um ponto fundamental, é um ensino maravilhoso de Jesus, porque todo aquele que se arrepende, Deus é fiel e justo para perdoar, amém? Então nós somos chamados a um serviço, mas se nós negligenciarmos, Deus é fiel e justo para nos perdoar. E hoje é dia de nós pensarmos, de nós meditarmos, de nós refletirmos, de nós tomarmos decisão, de encarar, de encravar, no nosso coração todo o ensino de Jesus. Por que é que nós temos reunião nas terças? Para que esse ensino fique solidificado no nosso coração. Por que é que nós temos o culto de doutrina na quarta-feira? Para que a gente enraize mais e mais a palavra de Deus no nosso coração. Por que é que nós nos domingos estamos aqui glorificando e honrando o nome de Deus? Para que a sua graça, a sua palavra, o seu ensino enraize mais e mais no nosso coração. Isso é necessário. Nós só podemos caminhar juntos. Nós não fomos chamados para vivermos sozinhos, não, nós fomos chamados para vivermos em comunidade, amém? E essa comunidade é a comunidade do Senhor Jesus.
Então, irmãos, assim, no contexto dessa palavra, termina a história daquele que foi chamado para um serviço, mas se perdeu. E que isso não seja a nossa direção. Que a nossa direção seja aquele que foi chamado para um serviço, mas continua caminhando rumo a Jesus. Aquele que foi chamado um serviço, mas de fato e de verdade desenvolve esse serviço com excelência. Porque cada um de nós temos um dom que Deus nos dá. O importante é nós vermos como nós estamos usando esses dons, esses talentos que o Senhor nos dá todos os dias. Que visão nós temos com relação às coisas de Deus, aonde nós queremos chegar com tanto ensino de Deus. E eu digo, Deus quer usar a cada um de nós todos os dias. Por isso nós não podemos negligenciar tão grande chamado dele para as nossas vidas. Amém? Todo dia nós oramos, todo dia nós temos muitas coisas a fazer, mas nada disso, da nossa vida cotidiana, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, nada do que nós temos, elas devem ser empecilhos para que nós possamos pregar o Evangelho, para que nós possamos fazer essa obra de Deus surgir, erguer e continuar prosseguindo. Então que Deus abençoe a sua vida e que a gente continue pensando e meditando no quão importante é essa obra que nós fomos chamados. Judas, infelizmente, ele perdeu-se, porque ele não soube lidar com tão grande bênção que Deus colocou em suas mãos. Que nós saibamos usar essa bênção de Deus em nossas mãos, não para benefício próprio, não, porque nós estamos aqui para honrar e glorificar o nome de Deus, mas para que a gente possa fazer com excelência aquilo que Deus espera que nós venhamos a fazer. Que Deus abençoe e que a gente possa todos os dias se lembrar de quem nós somos, para onde nós queremos ir e o que nós devemos fazer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar. Soberano Deus, Pai bendito, louvado, ó Deus, para todo sempre seja o teu nome, Pai. Obrigado, Deus, pelo chamado tão maravilhoso que o Senhor tem dado a cada um de nós, pela misericórdia, pela graça, por tantas coisas, Senhor. O Senhor é bendito, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é eterno. O Senhor tem nos conduzido, ó Deus, em meio a tantas adversidades e problemas. Por isso, ó Deus, nesse instante, aviva e acende o nosso coração, para que a gente possa compreender e entender de uma vez por todas, Senhor, que nós fomos chamados com toda a honraria, porque é muita honra te servir, é muita honra estar na sua presença, é muita honra, Senhor, ser chamado de filho do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a nossa vida, a nossa caminhada, que a tua misericórdia venha sobre nós, cada instante, cada minuto, que a tua igreja possa, ó Deus, ouvir a tua mensagem e acender o seu coração todos os dias, que a tua mensagem, a tua palavra possa queimar e arder no nosso coração numa vontade de continuar te servindo e trabalhando na tua obra. Ajuda-nos, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Somos falhos sim, mas perdoa os nossos pecados, Senhor. Que a gente venha compreender o quão é necessário e importante estar na sua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a nossa nação. E que o que aconteça, ó Deus, nesse momento que está acontecendo, que seja a vontade do Senhor. Que amanhã nós possamos, ó Deus, acordar com o resultado que seja a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor é o que é melhor para a nossa vida. Abençoa, Senhor, o teu povo. Ajuda-nos, ó Deus, a prosseguir. Porque a nossa esperança não está em fulano ou em Beltrano. A nossa esperança está em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que é aquele que direciona as nossas vidas, que é aquele que conduz a nossa caminhada todos os dias. Então, em nome dele, Pai, abençoa a nossa nação, abençoa as nossas vidas e nos ajuda todo instante. Em nome de Jesus, eu te peço uma boa semana, que o Senhor derrame da sua graça misericordiosa sobre nós todos os dias e que possamos ter, ó Deus, um caminho de volta às nossas residências, cheia da sua presença, do seu cuidado e do seu amor. Em nome de Jesus, eu te agradeço hoje eternamente. Amém? E louvado seja o nome do Senhor.
Que Deus os abençoe, irmão. Vamos em paz em nome de Jesus.